pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Eclesiástico, capítulo 34, versículos, eu tinha dito do 10 ao 20, mas vamos pegar do 9, tá bom? Só um versículozinho a mais. Do 9 ao 20, assim nos diz a palavra de Deus. Quem viajou aprendeu muitas coisas. Quem muito experimentou falará com conhecimento. Quem não passou por provações, pouco sabe. Aquele que viajou, porém, tem grande habilidade. Viajando, vi muitas coisas, compreendi muitos assuntos, algumas vezes estive em perigo de morte, mas fui salvo graças a estas convicções. E aqui ele vai dizer quais são as convicções, olha lá. O espírito dos que temem o Senhor viverá, e sob o seu olhar será abençoado. A esperança deles está em quem o salva, e os olhos de Deus estão naqueles que o amam. Quem teme o Senhor não tem medo de nada, e não se apavora, porque Deus é a sua esperança. Feliz aquele que teme o Senhor. Para quem volta a Ele os olhos? E quem é a sua fortaleza? Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, protetor poderoso e esteio forte, abrigo contra o calor e sombra ao meio-dia, defesa no tropeço e auxílio na queda, elevando a alma e iluminando os olhos, dando saúde, vida e bênção. Só o Senhor é para os que nele esperam, os que caminham na verdade e na justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ô, palavra bendita, hein? Que bênção, que bênção. Por isso, algumas coisas importantes antes de a gente mergulhar nesta palavra. Primeira delas, eu sei que muitos irmãos evangélicos nos acompanham. Meu querido irmão, ouça esta palavra e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Como que uma palavra dessa não tem inspiração? Como que uma palavra dessa não é palavra de Deus? Eu te digo isso porque na Bíblia evangélica não tem o livro do Eclesiástico, para o prejuízo dos nossos irmãos evangélicos. Então, tenha uma Bíblia católica com você, porque você nesses livros terá instruções inspiradas da parte de Deus. Não é? Por que, Márcio, não está ali na Bíblia evangélica esse texto? Simplesmente por uma questão de seleção, e um dos motivos é que alguns livros foram admitidos pelos judeus entre os canônicos, e Lutero adotou os mesmos critérios. Mas veja, não se tratava de ser inspirado ou não ser inspirado. Tinha livro que não foi admitido, apesar de toda inspiração, porque não foi escrito originalmente em hebraico. Uma coisa vai deixar de ter inspiração de Deus. Agora eu não estou falando da Bíblia. Tem muito livro inspirado, que o Senhor inspirou no coração de quem o escreveu. Será que Deus ele sofre os limites da língua? Né? Agora, você viu o que diz esta palavra? Essa palavra é uma bênção. Então, pode ter lá a Bíblia que você usa, mas tem uma Bíblia católica. Não é? Eu tenho, por exemplo, a Bíblia TEB,
que é a tradução ecumênica da Bíblia, que judeus, juntamente com evangélicos e católicos, grandes estudiosos da palavra de Deus, das 3 confissões, não é? E se empenharam para a tradução mais exímia, mais próxima do original, não é? Porque cada vez que se muda para uma outra língua há o desafio, porque os termos não são os mesmos. Então, naquela lá tem a colaboração dos católicos, mas tem a colaboração dos teólogos evangélicos e tem a colaboração dos teólogos judeus, não é? Então, olha que maravilha, tenha uma com você. E essa palavra diz assim: quem viajou aprendeu muitas coisas, quem muito experimentou falará com conhecimento. Quem não passou por provações, pouco sabe. Por que esta palavra está falando de viagens? E aqui eu também quero compartilhar com você uma coisa que eu tenho aprendido. Porque a gente tem que aprender com os povos antigos. A gente tem que aprender com os mais velhos a sabedoria. Não é? Tem muita gente que usou a muita idade para aprender porcaria. Não é? Mas tem muita gente que utilizou os muitos anos de vida para acumular a sabedoria. Inteligente, esperto e inspirado por Deus é aquele que procura ouvir os sábios, aquele que procura se instruir. E entre esses povos antigos que buscam sabedoria está o povo de nosso Senhor Jesus Cristo, que são os judeus. E os judeus são famosos no mundo inteiro por serem bons negociantes, por terem dinheiro, por serem prósperos, por serem ricos. Agora, olha o que é interessante. O bom judeu, ele diz que tem 2 coisas nas quais você deve gastar o seu dinheiro. 2. Fora ali o seu sustento, né? Porque tem coisas que você precisa. Você precisa de saúde, você tem que gastar com o médico, não adianta, né? Você tem que gastar com o médico, muitas vezes vai ter que gastar com remédio, você vai ter que gastar cuidando da sua saúde, vai ter que pagar lá um lugar onde você vai fazer os seus treinos, os seus acompanhamentos. Você precisa se alimentar, você vai gastar com comida, são coisas óbvias, não é? Você precisa se vestir, você precisa ter um lugar para morar. Não estamos falando destas coisas que são necessidades que todos temos. Quando você sacia as suas necessidades, aquele dinheiro que está ali, no que você deve gastá-lo? Os sábios dizem que em 2 coisas. Primeiro, na sua formação, você precisa aprender a investir em você mesmo, porque esse é o único investimento que você não perde. Um carro que você compra, você vai perder, porque ele vai estragar, ele vai deteriorar, e mais cedo ou mais tarde você vai ter que se livrar dele. A casa que você compra, pode ser que numa hora ela não te caiba mais. Talvez seja muito pequena, sua família cresceu, você tem que trocar, não é? Talvez ela se torne muito grande, porque quando você comprou, estava a sua família toda com você, agora é só você e a sua esposa, ou você ficou viúva, e você já não dá conta de uma casa tão grande. Isso você vai ter que se livrar, não é? Então, esses investimentos, eles são investimentos frágeis e passageiros e que você perde. O que você se torna, você não perde. Então, você tem que aprender a investir em você, nos seus estudos, no seu preparo, na melhoria das suas habilidades. Mas sou uma excelente cozinheira. Sério, você já imaginou se você fizer um curso, então, com alguém que tem mais experiência que você? Você já imaginou, você que já é tão boa cozinheira, se tiver alguém para provar, experimentar e descobrir naquilo que você faz de tão maravilhoso, quais são os pontos fracos, porque às vezes são pouquinhas coisas para você corrigir. Você que diz, olha, eu precisaria trabalhar, mas hoje eu não tenho condições de sair de casa. Você já imaginou se você desenvolvesse uma habilidade na qual você pudesse trabalhar a partir da sua própria casa? Porque hoje, com os computadores, com a internet, você
consegue trabalhar para uma pessoa do outro lado do mundo sem sair da sua casa, sem sair do seu país. Como é que você faz isso? Estudando, se preparando, lendo. Se você não for cego, não tem desculpa para você não ler. Eu tenho dificuldade. Mas, na vida a gente tem dificuldade em tudo, gente. Até se você, quando você ficar mais velho, se você ficar só sentado no sofá, assistindo televisão, jogando conversa fora, curtindo a doença, até para agachar você vai ter dificuldade. Até para uma coisa básica você vai ter dificuldade. E como é que você vence a dificuldade? Sempre do mesmo jeito, fazendo aquilo que é difícil, se esforçando, pagando o preço da dor no começo, mas depois que você se fortalecer, aquilo vai ser para você como se não fosse, vai ser tão tranquilo. Ler também é assim. Ler também é assim. E eu não estou falando de você ficar naquelas leituras rapidinhas de internet, não, sabe? Que aquilo ali não educa a mente, aquilo traz tanto dano para a gente. Aquilo está desconfigurando a nossa mente. Estou falando de você parar um momento, de você pôr um livro sobre a mesa, a palavra de Deus sobre a mesa, e você gastar ali, mesmo que seja uns 10 minutinhos. Mas 10 minutinhos é tão pouco. Seja fiel, e no final do ano, os seus 10 minutinhos terão se transformado em 3.650 minutos. Você tem ideia do que é isso? Olha quanta coisa você aprendeu nesse tempo. Tem gente que diz que se você estudar todos os dias 15 minutos, você aprende qualquer língua e se torna fluente em qualquer língua. 15 minutos. Então, uma das coisas nas quais a gente precisa investir é no estudo, dizem os sábios. E qual é a outra, Márcio? É em viajar. Em sair do lugar onde você está, em conhecer outros povos, em conhecer outras culturas, em conhecer outras famílias. Não é? Quando eu falo aqui tantas vezes, né, a gente cita as viagens, a gente fala das peregrinações que a gente tem feito, porque eu fui me encantando, gente. Até no começo, quando muitos aqui na Canção Nova viajavam, faziam essas peregrinações, eu não as fazia, porque eu já tinha bastante trabalho, muitas viagens aqui no próprio país. Só que depois que eu fui percebendo que tem um tipo de conhecimento que só os livros não te dão, eu fui entendendo. Vou te dar um exemplo desse tipo de conhecimento. Numa das vezes que eu fui à Terra Santa, a gente estendeu o passo um pouquinho e foi ao Monte Sinai, André, lá no Egito. O Monte Sinai foi onde Deus se manifestou para Moisés, onde foi entregue as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Já ouviu falar nos 10 mandamentos da lei de Deus? Os 10 mandamentos que a gente aprende na catequese. Deus o entregou a Moisés naquele monte que é o Monte Sinai. E quando nós fomos avançando, porque foram quase 6 horas de viagem de ônibus, pelo meio do deserto, a gente passando pela fortaleza do Saladino, pelo Mar Vermelho, nós passamos pelo Mar Vermelho, eu nunca imaginava que fosse daquele jeito, por mais que você visse foto, por mais que você lesse na Bíblia, não é a mesma coisa, não é. E quando a gente chegou lá, junto do Monte Sinai, eu juro para você, que se alguém tivesse me desmaiado aqui no Brasil e me levado para lá, e me soltado no ponto em que eu estava, eu ia jurar que eu não estava no planeta Terra. Porque parece um outro planeta de tão diferente que é. Não tem nada. É deserto de pedra para todos os lados, montanhas e montanhas de pedra a perder de vista. Você não vê nada além disso em lugar nenhum. Aí ali eles me falaram, sabe, sobre os perigos do deserto que a gente não conhece. Você sabia, Patrícia, que no deserto chove de lado? Nunca ouviu falar? Eu também não tinha ouvido falar.
a chuva que vem de lado. Como assim? Porque são bacias de pedra por todo o lugar, gigantescas. E no deserto não chove, mas de repente vem uma enxurrada dos lugares de degelo e pegam a pessoa de surpresa, e muita gente morre afogado no deserto, quando não tem conhecimento. Como é que se vive naquele lugar se não chove? Chove 1 ou 2 vezes por ano, e aquela gente consegue guardar aquela água em cisternas por todo este tempo. E aí eu vi aquelas pessoas vestidas do mesmo jeito que os antigos de 2000 anos atrás, Nosso Senhor e os seus discípulos vestiam o mesmo traje, a mesma roupa. Qual o transporte? Camelo e burro, jumentinho, igual conta na Bíblia. Você não viu carros ali no deserto? Não tem como. Tem carro para chegar até lá onde a gente estava, mas para andar no meio daquelas pedras é impossível. Como é que se anda ali? Camelo, jumentinho. Não tem shopping, não tem loja, não tem nada. E tem tanto espaço que o hotel não é para cima, o hotel é para o lado, porque tem tanto espaço que não tem, porque tem escada. Vamos preencher isso aqui. Cada um fica lá num quarto que é quase como uma casinha, é uma delícia. E aí eu peguei o meu guia, que se chamava Sala, e ele falava um pouquinho de francês, e aí eu fui com o meu francês ruinzinho, conversando com ele, perguntando para ele: mas você nunca pensou em sair daqui? Ele ficou ofendido com a minha pergunta. Ele disse para mim assim: como é que eu vou viver sem o deserto? O olho dele marejou de lágrima. Ele disse: eu não tenho vida fora daqui, isso aqui é o meu lar, isso aqui é a minha casa. Aí o dia sagrado para eles, porque ele era muçulmano, é a sexta-feira, é o dia santo, nesse dia não se trabalha. Eu perguntava: o que vocês fazem nesse dia que vocês, que é como se fosse nosso domingo? Aí ele: a gente acorda, a família inteira acorda às 4 da manhã e nós vamos fazer piquenique no deserto onde eles já moram. Aí eu falei: o que vocês tomar um chá beduíno, que é um chá ruim pra caramba, que eles já tomam todo dia. Entende? Mas essa é a vida deles, sabe? E aí você vai perguntando, e você vai conhecendo, e você vai descobrindo que existe uma outra maneira de viver tão diferente da nossa, que não está nos livros, que não está nos filmes. Por isso que a palavra de Deus nos diz aqui, olha: quem viajou aprendeu muitas coisas. Quem muito experimentou falará com conhecimento. Mas quem não passou por provações, pouco sabe. Aquele que viajou, porém, tem grande habilidade, porque viajar significa você sair do seu lugar, significa você ter pernas para andar, significa você não se acomodar e ir ao encontro de uma vida que Deus tem para você, porque a gente faz da nossa casa esconderijo muitas vezes, onde a gente foge da vida, dos perigos e também das pessoas e das oportunidades. Fugindo dos perigos que ameaçam a nossa vida, a gente também muitas vezes foge da vida. E aí a tradução da Bíblia Ave Maria fala de uma maneira um pouquinho diferente. Ela diz assim, ó: o que é que sabe aquele que não foi experimentado? O homem de grande experiência tem inúmeras ideias. Aquele que muito aprendeu fala com sabedoria. Aquele que não tem experiência, pouca coisa sabe. Mas o que passou por muitas dificuldades, desenvolve a prudência. Que sabe aquele que não foi tentado? O que foi enganado, abundará em sagacidade. Olha aqui, ó. O que é que sabe uma pessoa que não foi tentada? Sabe nada. Mas o que foi enganado, você já foi enganado? Já mentiram para você? Já te chamando de amigo, fizeram algo diferente do que as palavras apontavam? Então, essa palavra aqui cabe para você. O que foi enganado,
abundará em sagacidade. Aí ele diz: vi muitas coisas em minhas viagens. Olha lá, muitos costumes diferentes. Algumas vezes encontrei-me em perigo de morte, mas fui libertado pela graça de Deus. Mas fui libertado. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado, será abençoado, quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naquele que o salva. Os olhos do ser humano temente a Deus estão postos em Deus, e os olhos de Deus estão postos naqueles que o amam. Quem confia no Senhor, olha para o Senhor, e o Senhor olha para aqueles que o amam, diz a palavra de Deus. Aquele que teme ao Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é a sua esperança. Feliz a alma do que teme ao Senhor, feliz aquele que teme ao Senhor. Olha, a palavra de Deus, ela é linda, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, a palavra de Deus, ela é poderosa, porque ela é verdadeira. E diz a Sagrada Escritura que aquele que teme o Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça. Entenda isso, guarde isso no seu coração, escreva num papel. Tem muitas mulheres que gostam de deixar um recadinho no espelho com batom, né? Escreva lá no seu espelho com batom. Escreva o que mais? Aquele que teme o Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça. Por quê? Porque Deus o avisa e Deus o protege. As coisas chegam. Patrícia falava para nós, né, sobre as dificuldades, muitas vezes, que a gente enfrentou, ela falando do Osana Brasil, que a gente vem celebrar as vitórias de Deus, porque são muitas coisas difíceis que a gente enfrenta na vida, e um ano é cheio delas, mas também quantas vitórias. Então, quem é de Deus, passa sim por essas situações difíceis, mas quem está no temor do Senhor, quem tem o seu coração em comunhão com Deus, não é surpreendido por nenhuma desgraça. Ela pode até chegar, mas primeiro Deus o avisa. E segundo, o Senhor o protege. É por essa razão que quem teme o Senhor não tem medo de nada. Quem teme o Senhor não apavora, mesmo quando o perigo chegou, mesmo quando a ameaça está ali, mesmo quando as vozes se levantam contra esta pessoa, mesmo contra todo tipo de mal, promete se abater contra ela. Podem vir todos os males, mas quem teme o Senhor, quem tem Deus, não se apavora. Quem tem Deus não tem medo de nada. Não é porque o perigo não seja real, não é porque essas coisas não nos incomodem, mas porque nós temos conosco aquele que é maior do que todas essas coisas. O filho que ama o pai e sabe que o pai o ama, não tem medo de nada se o seu pai está do seu lado. Às vezes o pai é até um fraquinho, né? Se você fala para uma criancinha de 3, 4 aninhos, não vai ali não, porque o leão vai te pegar. Aí ela diz, eu não tenho medo, porque o meu pai está comigo. O pai pode estar tremendo de medo, mas ela está segura, porque o pai está com ela, não é? Mas e quando o seu pai tudo pode? Quando não há nada, nem ninguém, com autoridade, sabedoria, força e poder, acima desse seu pai. Por que eu temerei? Por que você temerá? Por que nós temeremos? Se nós confiamos em Deus e sabemos que nós somos amados por Deus. Quem ama a Deus não tem medo do demônio, gente. Quem ama a Deus não tem medo de nenhuma das obras de Satanás, porque Deus o protegerá nas horas difíceis e o livrará de todo mal. Mas o Senhor nos deixa lutar, porque é na luta que nós nos fortalecemos. Você viu aqui a palavra dizendo? O que é que sabe uma pessoa que não foi tentada?
Mas o que foi enganado abunda em sabedoria, em esperteza, em sagacidade. Onde é que ele aprendeu isso? Na luta, quando o enganaram. O Senhor nos permite as lutas, mas Ele nos protege quando o limite é extrapolado, quando as horas mais difíceis chegam, e Ele nos livra de todo mal. Deus protegerá você. Tenha confiança. Você ama a Deus? Você quer amar a Deus? Porque querer amar a Deus já é amá-lo. Sabia? Mas eu não sei se eu amo a Deus, mas eu quero amar a Deus. Querer amar a Deus já é amá-lo. Você pode crescer nesse amor, mas já é amá-lo. Você respeita a Deus. Você tem no seu coração o temor de Deus. Você deseja que a presença de Deus te acompanhe em tudo que você faz. Então não tenha medo. Confie no Senhor, porque o Senhor te protegerá e não importa a situação, Ele mesmo te livrará. Pode ser que Ele não te livre do jeito que você está pensando, porque às vezes a gente pensa que Deus ele vai nos livrar mudando as circunstâncias em que a gente está. E às vezes Deus te livra tirando dessas circunstâncias. O que importa é fazer o que te mostra o Senhor, é ir com Ele. Por hora, Deus vai curar aquela situação doente. Por hora, em outras vezes, Deus vai te tirar daquela situação doente. Vai te levar para outro lugar. O que importa é você se deixar guiar pelo Senhor e aceitar o livramento conforme Deus te dá. Às vezes o Senhor cura um relacionamento que não está bom. E às vezes o Senhor te leva para um outro relacionamento. Por vezes Deus amadurece a amizade na qual você está. Por outras vezes o Senhor abre os seus olhos para ver que aquilo nunca foi amizade e te leva ao encontro de uma amizade verdadeira. O pior que a gente pode fazer é, como eu li ali no livro para você, é fazer pirraça e dizer, não, é isso que eu quero, porque eu quero, e aqui eu não saio, e daqui ninguém me tira. Quando a gente faz isso, Deus permite. Já que você não quer, você quer ficar, eu quero te livrar, eu quero te dar algo melhor, eu quero te levar ao encontro de algo maior. Mas você não quer? Eu estou te dizendo, vem, mas você não confia. Então eu só posso permitir que você experimente o que você está desejando. E é a hora que muitas pessoas se angustiam, entram em desespero e dizem o que foi que aconteceu, por que a minha vida está assim. A nossa vida, ela estraga quando nós recalcitramos contra a vontade de Deus. Porque se a gente deixar o Senhor nos conduzir, Ele nos conduzirá em meio à sua proteção, de livramento em livramento, até o êxito final que termina com os nossos dias aqui nessa terra. E às vezes o nosso êxito primeiro será na cruz. Não termina ali. Mas para muitos é a vitória da cruz. Porque quem enfrentou a cruz e viveu a cruz com paciência é um vitorioso. Olha, depois da cruz, gente, a ressurreição foi obra do Pai. Mas na cruz foi obra do Filho. Até onde foi a vitória de Jesus? A vitória de Jesus foi pegar uma carne igual a nossa, ferida igual a nossa, com todas as fraquezas que nós carregamos, passível de tentação igual a nossa, e cumprir uma vontade divina com uma vontade humana. Jesus obedeceu a uma vontade de Deus, divina, com uma vontade humana, porque Ele não se valeu da sua divindade para viver a sua vida terrena. Diga para mim que isso não é vitória. E qual foi o prêmio dessa vitória? Ressurreição. O Pai o despertou da morte. Então, entenda que o Senhor te conduzirá
um passo de cada vez ao destino da sua vitória maior. Mas não é todo mundo que morre pela cruz. Há muitas pessoas que morreram em momentos alegres, felizes, tiveram muitas lutas no decorrer da vida, mas o desfecho foi diferente. Então, qual é a melhor maneira de morrer? Crucificado igual ao nosso Senhor Jesus Cristo? Ou abraçado com seus entes queridos e de repente, do nada, você tem uma morte súbita? Nenhuma, nem outra. A melhor maneira de você partir é aquela que é de Deus para a sua vida. E isso você só alcança quando você permite que o Senhor te conduza. Não é? Mas a gente está citando aqui, mas nós não vamos ficar falando sobre o último dia da nossa vida nesse mundo, quando nós temos tantos dias aí para frente para viver. A primeira coisa que a graça de Deus nos faz, quando nós nos aproximamos de Deus, a primeira coisa que a graça de Deus faz conosco é arrancar o medo do nosso coração. Você é uma pessoa medrosa? Você precisa rezar. Não é rezar para afastar a assombração, não. É você rezar para que o Senhor cure o seu coração de todo o medo, porque Deus arranca o medo do nosso coração, pois o medo é uma das armas preferidas da tentação. Com o medo, o diabo te leva para onde ele quer, sabia? O diabo te aterroriza. O diabo te faz fazer coisas que você não faria se você não tivesse com medo. Faz isso, fala isso, combate tal pessoa. Porque do jeito que está, as coisas não vão ficar boas. Olha, ele vai roubar o seu lugar. Ele vai prejudicar você. Ela está mentindo a seu respeito, ela está te sabotando. Essa pessoa vai impedir a sua promoção. Se eu fosse você, agia, faz alguma coisa contra ela. Antes que essa pessoa acabe com você, acabe você primeiro. Não é assim que a tentação faz conosco? Olha, às vezes aparece uma oportunidade maravilhosa de um emprego. E você recusa porque você tem medo. O medo, ele restringe a vida da gente. É com o medo que o maligno desanima as pessoas. Nós não somos da tribo do medo, nós somos da tribo do Espírito Santo. Nós somos da tribo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos daqueles que têm o céu dentro do coração. Nós somos daqueles que não padecem pelo medo, que não se deixam acabrunhar pelo medo, mas que apesar do medo, dão o passo porque confiam no Senhor. O que é uma pessoa desanimada? Uma pessoa desanimada é aquela que perdeu as forças. Essa é uma pessoa desanimada. É aquela pessoa, você se desanimar, é você se perder de si mesmo. Quem é a pessoa desanimada? É aquela que se perdeu de si mesma, que não acredita mais e por isso não vai para frente. Porque quando você não acredita, você não dá o passo. E a pessoa desanimada não se move, ela não tem mais ânimo. A palavra ânimo é a mesma palavra alma. Ela não tem mais aquele sopro interior que coloca ela para frente. Por isso, olha, a gente tem que tratar as coisas pelo nome e pelo nome dado também pela sabedoria antiga da palavra de Deus. Desânimo é falta de fé. Qual que é o problema, Márcio, de uma pessoa ser desanimada? Desânimo é falta de fé, porque a fé é convicção. São Paulo, na carta aos Hebreus, diz que tudo aquilo que a gente faz sem convicção é pecado. Porque a gente faz sem fé, a gente faz desanimado, a gente faz sem confiança, a gente faz de maneira temerária, a gente não sabe se está certo, a gente até acredita que não está e arrisca para ver, mas não é naquele sentido positivo não, sabe? A gente faz sabendo da possibilidade de um erro, de ser contra a vontade de Deus. E se você não tem convicção naquilo que você está fazendo, está pecando. Todo pecado vem pela falta de fé, pela falta de convicção. Desânimo é falta de fé, porque a fé é convicção. Que convicção? A certeza de que Deus virá em nosso auxílio e não falhará.
Por que eu não desanimo? Porque o Senhor virá em meu auxílio e não falhará. Como que isso se dará? Não sei, cada situação é uma, cada dia é um. Ele sabe o que eu não sei. Eu vou fazendo o que eu percebo que é vontade de Deus na minha vida, não faço qualquer coisa. Porque, olha, gente, eu devo muito à experiência carismática e à renovação carismática católica. Minha conversão a Deus se deu ali e quanta coisa eu aprendi. E uma das coisas que eu aprendi e nunca deixei de ter diante dos olhos é que nós podemos, numa situação, agir na carne e agir no espírito. Então não se trata de fazer qualquer coisa, porque fazendo qualquer coisa nós podemos agir na carne. Ah, mas e Deus? Deus permite as decisões que nós tomamos na carne, mas Ele não interrompe as consequências dessas decisões. Qual é a regra? Você tem liberdade. Você pode plantar na carne, você pode plantar no espírito. Essa é a primeira regra. A segunda regra, você colherá o que você plantar. Então, diante de uma decisão que eu preciso tomar, não, eu não quero agir na carne, não, eu quero agir no espírito. Porque fazer o que eu desejo na carne, isso é fácil, todos nós já estamos treinados. Olha, o diabo treinou a gente na maldade, todos nós. Todos nós sabemos mentir, todos nós sabemos enganar, todos nós sabemos manipular, todos nós sabemos dar um jeitinho, nessa matéria, todos nós estamos treinados. Mas nós estamos treinados também na matéria do Espírito, de buscar ouvir a Deus, de discernir entre duas decisões que você precisa tomar, qual é a melhor, qual é a de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ô, meu amigo, isso é que anima. Isso anima. Quando você toma uma decisão com a sua consciência limpa, boa, dizendo eu fiz porque eu tenho certeza, Deus me confirmou que aquilo é o que Ele quer para mim. Então, eu repouso na confiança de que se Ele me pôs ali, Ele me guardará. E Ele me guiará, porque Ele é o meu Senhor. Então, coragem. Meu irmão, coragem. Deus vai guardar você na tentação. Vai guardar você. Márcio, eu sou fraco, eu tenho medo de desanimar até de Deus. Deus vai guardar você nas tentações e livrará você das desgraças. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido, não é o que diz a palavra de Deus? Diante dos seus olhos. E aqui não está falando só dos inimigos e dos que te combatem, não. Está falando daqueles que estão no seu entorno, um vai cair aqui, outro vai cair, você vai ver o mundo desabar à sua volta. É isso que a palavra está dizendo lá. Mas você não será atingido. Por quê? Porque você se guardou no Senhor. Há um tipo de proteção que só experimenta quem caminha com Deus. Olha, podem dizer o que for, podem dizer, mas não sei, não concordo, não acho que... A vida mostra que é real o que a palavra de Deus nos ensina. Seria bom a gente dizer que é diferente. Aí vai dizer, mas isso não é justo. Nesse mundo de perigos, se uma pessoa sai do seu abrigo, de um lugar seguro, para entrar no meio do inimigo, na área de domínio dele, e ali ela é despedaçada, quando ela estava guardada num ambiente seguro, o que você vai falar? Ela fez por onde? Se Deus é a sua segurança, se Ele é o seu abrigo, se você sabe que existe uma luta espiritual, o que você espera que aconteça quando você sai da proteção divina, porque escolheu viver afastado de Deus, em meio aos piores tipos de pecado? Não, fica firme com teu Senhor, coragem, tenha confiança de que Deus vai guardar você e que Ele vai te livrar das desgraças. Só que para roubar a sua coragem e te arrastar para a tristeza, o inimigo de Deus precisa que você abra uma porta para ele, a porta do medo. Quando uma pessoa tem medo de alguma coisa,
O medo abre um buraco no coração dela, pelo qual entra todo tipo de ideia ruim. E aí, pelo medo, o mal se infiltra. Então, quando você deixa de acreditar em Deus para acreditar nas sugestões dos seus medos, a tentação segura você. Será que o que está infernizando a sua vida não é esse medo que você está carregando? Eu tenho feito esse convite para todos nós fazermos esse retiro, esse itinerário quaresmal na presença do Deus vivo. Porque eu sei muito bem que quando você escuta isso que a gente está dizendo aqui, às vezes vem essa questão, mas não é fácil assim a gente se livrar. Por isso que a gente precisa se colocar na presença de Deus e caminhar com a sabedoria e permanecer na presença dEle. Se dê a oportunidade de viver esse caminho, essa trajetória de libertação, quanto bem isso vai trazer para a sua vida. E já encerrando aqui, veja o que diz a Sagrada Escritura a respeito de quem se une ao Senhor. Você leu com seus olhos. Mesmo em perigo de morte, você será libertado pela graça de Deus. Diz aqui, algumas vezes estive em perigo de morte, mas fui salvo pela graça de Deus. Mesmo em perigo de morte, você será libertado pela graça de Deus. Por isso a pessoa inteligente ama a palavra de Deus e se guia por ela. Se Deus me dá uma palavra, gente, e eu sei que aquela palavra veio dele, eu morro por aquela palavra. E Nosso Senhor é minha testemunha do que eu estou lhe dizendo. Se aquela palavra vem dele, e eu tenho clareza que é ele quem está dando aquela palavra, podem desabar céus e terra. Eu não arredo o pé daquela palavra. O meu desafio é que em muitas situações da vida, Deus ele se cala para a gente também aprender a discernir, a gente tomar as nossas decisões, a gente amadurecer. Mas olha, não tem nada mais animador do que se guiar pela palavra de Deus. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Coloque as mãos sobre o seu coração. A pessoa inteligente tem certeza de que o Senhor é quem o protege das pancadas mortais. É o Senhor quem o ampara contra as quedas, que reanima sua alma. É o Senhor quem ilumina a nossa confusão. Diz aqui da saúde, vida e bênção. Você não será destruído, porque Deus te guardará. Você não foi e não será, porque Deus te guardará. Põe as mãos sobre o seu coração e diga: muitos são os que me combatem. Muitos são os que me combatem. E grande é a força do mal contra a minha vida. E grande é a força do mal contra a minha vida. Eu sei que o diabo opera contra mim. Eu sei que o diabo opera contra mim. Mas eu não serei destruído. Mas eu não serei destruído. Porque Deus é quem me guarda. Porque Deus é quem me guardou guardou e me guardará. e me guardará. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Muito Bendito obrigado seja, Senhor. por esta Obrigada palavra, por essa palavra. Senhor. Muito obrigado, Glória, Senhor. porque hoje o Senhor está nos chamando a romper com tudo aquilo que nos apavora, que nos amedronta. Nós estamos te pedindo, Senhor, dá-nos esta graça. Liberta o nosso coração. Você que está orando conosco, que tem medo de escuro, que tem medo de tomar decisões, que tem medo das pessoas, que tem medo do lugar onde você mora, que tem medo de fracassar na vida, que tem medo de adoecer, que tem medo de morrer dependendo de outras pessoas, que tem medo de fracassar, que tem medo de perder as coisas que você conquistou na sua vida. O Senhor é por você. Deus é por você. Se anime, coragem, renove a sua fé no Senhor. Oremos, irmãos. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero
tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar no caminho que Deus reservou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou, e em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Que em nome de Jesus, nesta manhã, você tenha a sua alma curada, você tenha as dores do seu coração agora curados. É o Senhor quem está visitando você, é o Senhor agora quem está colocando a mão, é o Senhor agora que está te guardando da tentação e te livrando de toda a desgraça. Por isso, confia no Senhor, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, Muito por esta obrigado. palavra, por tudo aquilo que o Senhor veio falando conosco nesta manhã, Jesus.